Meu nome é Thaís de Carvalho, esse é o podcast do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. E hoje a gente vai conversar com a professora Selma Pereira de Santana, ela que é doutora e mestre em Ciências Jurídicas Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, professora associada de Direito Penal da Universidade Federal da Bahia, coordenadora do grupo de pesquisa sobre justiça restaurativa, também da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e promotora de justiça do Ministério Público Militar da União. Esse é um brevíssimo currículo da professora, de todas nós, aqui especialmente em Salvador, que a gente tem assim, uma alegria imensa em receber aqui no nosso podcast, nos brindando com a participação e me dando especialmente a alegria por estar eu entrevistando ela que foi minha orientadora do mestrado e que com certeza foi assim definitiva na minha atuação no campo da pesquisa. Então, professora Selma, seja muito bem-vinda. O IBADPP tem uma alegria imensa em lhe receber aqui. Thaís, eu que estou muito contente e muito honrada com o convite. Desde quando você formulou esse convite alguns dias atrás, eu me senti muito contemplada com essa oportunidade. Lembro que você realmente foi me orientando do mestrado, e eu sempre friso que você foi a minha segunda orientanda do mestrado a defender a dissertação, né? E você inaugurou o tema da justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica. Então, hoje, todas as vezes que eu tenho novos orientandos do mestrado, doutorado, abordando esse tema, a consulta à sua dissertação é algo inevitável, pelo brilhantismo e pelo pioneirismo na Faculdade de Direito da nossa universidade. Mas eu que agradeço e, repito, estou muito honrada com essa oportunidade da gente, na minha fala, hoje você é uma profunda conhecedora do tema, então vai ser mais um diálogo, um bate-papo sobre o assunto. A alegria é toda minha, com toda certeza, professora. Então, para a gente começar, vou fazer algumas perguntas. Eu acho que para a gente começar nesse tema, que é tão pulsante, hoje muito mais conhecido do que há 10 anos atrás, que é mais ou menos a época que eu defendi a minha dissertação, eu queria que você dissesse, né, assim, diante de uma sociedade cada vez mais refém da violência, como é que tem se comportado esse movimento restaurativo no Brasil? E aí, professora, eu queria que antes que a senhora respondesse essa pergunta, desse a gente, aos nossos ouvintes, que a gente tem ouvintes do direito e de fora do direito, né, linhas introdutórias sobre o que seria essa justiça restaurativa e esse movimento restaurativo especificamente no nosso país. Bom, um pequeno resumo sobre a justiça restaurativa é que é um movimento mundial, não é? No Brasil chegou um pouquinho atrasado, no sentido de buscar soluções consensuais para conflitos. Mas hoje, depois de 10 anos, esses conflitos não ficam presos à área penal. Ele pode se estender a qualquer área. E nesse processo de busca de soluções consensuais, se busca revalorizar ou valorizar a vítima, empoderar as partes na solução de conflitos, dentro de um ambiente de respeito e sempre através da figura de um facilitador, através das várias técnicas possíveis e viáveis na justiça restaurativa. A sua pergunta é uma pergunta que vai lhe dar uma resposta paradoxal. Realmente, nós estamos no Brasil, de uma forma progressiva, nos sentindo reféns da violência. E uma violência que hoje está não somente nos centros urbanos, mas também no interior do Brasil. E chega a ser realmente paradoxal pensar, se nós nos sentimos reféns, se nós temos a sensação de insegurança, como admitir uma solução consensual de conflitos, sobretudo numa formação cultural do brasileiro que está atrelada muito à ideia de vingança. E eu lhe digo que ainda bem que a sociedade é heterogênea. Ainda bem.
E é em face dessa heterogeneidade que o movimento tem crescido muito aqui no Brasil, sobretudo nos últimos 10 anos. Nós percebemos esse crescimento em várias áreas. Inicialmente, esse crescimento se deu na área acadêmica, que as pessoas até criticam, né? Ah, justiça restaurativa de gabinete, justiça restaurativa de sala de aula. Vocês não estão no dia a dia para poder avaliarem o que é que uma vítima sente. Mas o que nós temos assistido nesses últimos 10 anos é uma constatação cada vez maior e consciente da falência da resposta do nosso sistema penal e um cansaço, essa é a palavra, um cansaço e uma falta de expectativa nas soluções dadas pelo Estado. E repito, não só na área penal, em todas as áreas. Hoje, quando você pensa em ajuizar uma ação, você pensa no tempo que essa ação vai ocorrer, nos gastos que você vai ter com o advogado, com custas judiciais, com o desgaste emocional e o tempo que dura o processo, você está emocionalmente preso ao processo. Então, por conta dessa maturidade e desse cansaço, o movimento restaurativo cresceu muito no Brasil em todas as áreas. Né? No Poder Judiciário, nós temos iniciativas fantásticas no Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Justiça, a Bahia, né, que foi pioneira com a desembargadora Joanice Guimarães, nós temos as resoluções do Conselho Nacional de Justiça, temos programas de pós-graduação com essa linha de pesquisa, com essa disciplina, temos até delegados de polícia em São Paulo, Minas Gerais, procurando, né, soluções consensuais de conflito. Então, eu digo a você que, na minha perspectiva, o que justifica esse crescimento, apesar dessa violência, é a heterogeneidade da sociedade, felizmente. Eu queria fazer uma pergunta que é paralela a essa. Se essa realidade, a justiça restaurativa já é uma realidade em outros países, porque a gente falou aqui de Brasil e nesse caminho ainda incipiente, ainda que já experimentado por alguns estados. Mas eu queria que você me dissesse, sua experiência, inclusive na Europa, na pós-graduação, se isso já é uma realidade. Já é uma realidade, inclusive do ponto de vista legal, em muitos países. Não é? A grande questão é que muitos países colocam a mediação na perspectiva legal. E é uma discussão se a mediação constituiria ou não a prática restaurativa. Então, temos experiências Japão, Rússia, Noruega, Espanha, Portugal, África do Sul, são experiências legais, mas a gente percebe que existe essa discussão, se a mediação é uma prática restaurativa ou não. Mas, com certeza, o caminho de entrada nesses países foi a mediação. Perfeito. Porque o que a gente vê é esse sistema multiportas já realizado na esfera civil, o Código de Processo Civil de 2015 traz essa realidade, e a gente aqui no campo do direito criminal ainda fica nesse pêndulo, né, em relação a essas outras possibilidades, que já é uma realidade, como você bem colocou. Exatamente. Nós temos tido iniciativas corajosas, né, de alguns juízes, porque, na realidade, o que nós temos do Brasil ainda são simplesmente atos administrativos, resoluções, que rigorosamente não vinculam. Mas temos juízes, e bastante, que acreditam na proposta e levam adiante essa iniciativa. Perfeito. O Estado modelo é o Rio Grande do Sul. Perfeito. E em relação ao meu tema, como é que tem sido aceita a justiça restaurativa em relação à violência doméstica? É uma questão dolorosa essa. Até porque nós temos assistido, sobretudo agora na pandemia, o aumento, né, da violência doméstica. Isso é um retrato da nossa cultura machista, patrimonialista, paternalista. Inicialmente e historicamente, a gente tem que reconhecer que há uma dificuldade muito grande em se admitir práticas restaurativas nesse âmbito, por uma série de motivos. Por exemplo,
A prática restaurativa, ela diminuiria uma cultura machista? Ela elidiria uma cultura machista? Uma prática restaurativa, ela não valorizaria ou não trataria da melhor forma o sofrimento que a vítima sente? Ela não estaria reproduzindo essa cultura? E algumas questões, o tempo é pouco para a gente falar, algumas questões surgem. Por exemplo, eu tenho sabido que muitas práticas restaurativas, entre aspas, têm sido aplicadas extraoficialmente em violência doméstica e, na realidade, não são práticas restaurativas, que terminam colocando uma responsabilidade na mulher, que revitimizam essa mulher, a pretexto de sua prática restaurativa. Recentemente, eu percebo, dentro do movimento feminista, uma abertura para o tema. Algo um pouco ainda incipiente, mas eu percebo uma abertura, e, sinceramente, Thaís, eu acredito como possível, porque a proposta da justiça restaurativa não é valorizar o ofensor em detrimento da vítima e vice-versa. A proposta dela é tratar o conflito. E se esse conflito não for tratado ou não for diminuído, ele vai gerar outros conflitos. Então, eu acredito que se uma prática restaurativa for realizada na sua essência, né, apegada aos princípios, aos valores restaurativos, por que não? Por que não? E sem contar que é uma forma a mais, não é a única. Porque eu acho que muita gente tem na cabeça que a gente quer substituir um sistema pelo outro. Já que o crime tem várias motivações, por que não dar outras respostas a esses comportamentos que têm diversas motivações? Então, eu também acredito, claro, né, que eu acredito nisso muito e continuo acreditando. E outra questão que eu acho curiosa e até, digamos assim, contraditória, porque aqueles e aquelas que criticam o direito penal simbólico são muito daqueles que não aceitam prática restaurativa para violência doméstica. A gente tem essa esquerda punitiva, né, como alguns autores colocam, que acham que o bem jurídico só é valorizado ou o conflito só importa se tiver lá essa marca do direito penal. Essa é uma realidade que a gente não consegue verificar isso em termos práticos. Prática restaurativa não significa impunidade. Há um grande desentendimento a esse respeito. Eu acho que você pode utilizar prática restaurativa dentro e fora do sistema jurídico penal. Dentro do sistema jurídico penal, o cumprimento do acordo restaurativo, ele não vai significar necessariamente impunidade, mas ele pode significar atenuação da pena. Isso é um outro problema, né? Que as pessoas acham que a justiça restaurativa é só uma passada de pano. As pessoas acreditam nisso, é só conversar, e de jeito nenhum, tem muitas consequências possíveis, desde a extinção da pena, como a atenuação desta. As pessoas também confundem muito isso. É porque, às vezes, a gente conhece, né, muito mais você do que eu, o que é, e essas questões ficam de fora. Então, acho que essa conversa nossa, abordar e dizer isso também é muito importante. Dizer, não é uma conversa só. E vou dizer mais, mas onde é que aconteceria essa extinção de pena? Para infrações de pequeno potencial ofensivo. Infrações de médio e grande potencial ofensivo, o efeito seria, a meu ver, atenuação de pena. Mais, menos, mas jamais extinção de punibilidade. Isso. Obrigatoriamente a gente precisaria de uma legislação, não é, professora? Sim, sim. E nós temos uma expectativa, né, em relação a essa reforma do CPP, que ainda nesse aspecto de prática restaurativa ela está muito confusa, não é? Mas temos uma pressão no Congresso Nacional, embora nesse momento, com a pandemia, eu não ache oportuno, minha opinião, fazer encaminhamento nesse sentido, porque correria o risco de a gente perder uma oportunidade, né, de ouro, de realmente inserir isso dentro do processo penal. Verdade. Às vezes é melhor a gente dar um passo atrás diante de um contexto que não é propício.
Uma outra pergunta que surge é como os órgãos formais de controle têm se posicionado em relação à possibilidade, né, de solução consensual de conflito. Esse é um outro ponto, né? É, é um ponto também muito delicado, muito delicado. Há uma divisão nos órgãos formais de controle também por conta dessa heterogeneidade. A gente percebe iniciativas importantes, muito importantes, e você já sabe, pelo Conselho Nacional de Justiça. Mas ainda assim, eu percebo alguma resistência por parte de alguns juízes, por parte de membros do Ministério Público, por parte de agentes da segurança pública, por desconhecimento. Também por, talvez, um receio de perda de poder. Quando, na realidade, se a pessoa compreender o que é uma justiça restaurativa, ela vai entender, e na minha ótica, eu sempre chamo atenção, que o Estado ele não vai deixar de atuar. Ele apenas vai atuar de outra maneira. Alguns juízes dizem assim, mas eu vou ter mais trabalho. Não, ele não vai participar das práticas. Quem vai participar das práticas serão os facilitadores. Então, ele vai ter menos trabalho. Então, eu percebo que há ainda essa necessidade de mudança de cultura. E é algo que não vai acontecer da noite para o dia. Exatamente o que vai encaixar a nossa última pergunta, mas em relação a essa cultura que a gente tem, na mentalidade especialmente penso que dos magistrados, eu já conversei com alguns, eu já ouvi de um dizendo assim, eu não sou dentista para restaurar nada. E fiquei muito triste porque a conversa encerrou por ali. Porque parece que não consegue entender que é uma grande oportunidade de resolver os conflitos. Porque talvez o processo penal hoje, no máximo, administre, neutralize, mas solucionar o que a vítima gostaria, isso não é possível. Se eu chego hoje em uma delegacia de polícia para registrar uma ocorrência, eu falar ao delegado que eu tô triste, que eu tô abalada, ele não vai querer, porque ele nem pode me dar um afago, né? Porque ele nem pode fazer isso, porque ele vai querer que eu narre objetivamente os fatos para ele fazer o enquadramento típico e dali tomar, eventualmente, as providências e realizar as diligências. O que eu desejo é completamente colocado às sombras, né? Como muitos autores falam. E não conseguem visualizar que esse ambiente estabelecido pela justiça restaurativa, ele é um ambiente de solidariedade muito maior. Isso eles não conseguem entender, nem delegado, muitas vezes, alguns, a maioria, né, que a gente está falando aqui, que tem muita gente que entende que é pela justiça restaurativa. No âmbito da violência doméstica mesmo, a gente vê casos de mulheres que não querem que o marido seja preso, porque ele é uma pessoa boa, eventualmente. Quando bebe, fica lá agressivo, chato, quer coisas que ela não gostaria, e ela só quer que a delegada vá lá dar um susto. E a delegada fala, eu não posso fazer isso, eu vou lá prender ele, que é isso que o sistema dá a ela. Então, essas possibilidades é que a gente está colocando que é preciso que os operadores, que eu não gosto desse nome, mas os aplicadores tenham para si. E aí, professora, a pergunta é, como é que a gente pode substituir essa cultura do litígio? Que é isso que a gente aprende nas faculdades, né? Por uma cultura do consenso dentro mesmo do meio acadêmico. Porque eu acho que esse é um grande desafio que você... eu estou chamando de você porque eu sei que você prefere, não é desrespeito, que você vem há tanto tempo lutando, porque eu acho que isso é uma grande luta. Eu posso dar o depoimento, quando eu vi a primeira vez justiça restaurativa, eu dei risada, eu falei que nunca na vida isso vai acontecer. E aí, conversando, né, depois o universo, Deus, nos uniu, e aí você me deu a frase, né, você falou, Thaís, o cientista está um passo à frente. Aí eu consegui entender que a faculdade tem um grande papel nessa mudança e desencastelamento do direito, eu penso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa substituição. Na realidade, esse é um resultado que a gente vai conseguir a médio prazo. É uma cultura que está enraizada nos cursos jurídicos brasileiros histórica, uma cultura histórica. E essa mudança, ela tem que acontecer desde os professores, para então ir para os alunos.
Porque todos nós que passamos pelas faculdades de direito brasileiras, nós fomos preparados para o litígio. Os alunos que ainda hoje são jogados no mercado de trabalho são formados para o litígio. Então, de imediato, o que é que me ocorre? A inserção de disciplinas nesse sentido. A abertura de linha de pesquisa nesse sentido. Para, a partir daí, a gente pensar em colher resultados a médio prazo. Eu prefiro, Thaís, encarar numa perspectiva histórica e numa perspectiva, sobretudo, científica. Nós temos muita pressa de resultados. E se a gente for analisar os saltos históricos, a gente vai perceber que, na realidade, não são saltos. A sociedade ela vai amadurecendo, né? Ela vai ficando farta de certas ocorrências, aí ela aceita uma mudança. Eu acho que nós estamos caminhando para esse salto qualitativo, mas a nossa pressa ela é incompatível com o rumo das coisas, sobretudo aqui no Brasil. Então, eu acredito que nós, tomando algumas providências já a partir de agora, até mesmo na fala, sobretudo vocês de processo penal, nós, professores de penal, certas orientações na sala de aula, para pelo menos despertar, para isso, a médio prazo, surtir efeitos. Não é? Nós temos tido notícias, por exemplo, de vários escritórios de advocacia que hoje são especializados em soluções consensuais de conflito. Isso já é uma mudança, não é? Já é uma mudança. Mas a gente quer mais. A gente quer mais. E essa mudança é algo que vai acontecer não no ritmo que a gente espera, mas vai acontecer porque é um resultado normal, né, histórico, de mudança de uma sociedade. Ouvir essas palavras nos deixa realmente mais esperançosos. Porque quando você estava falando, os alunos e as alunas que passaram pelo mestrado sob sua orientação, com certeza são professores que ambientados e tomados por esse sentimento de consenso e de olhar múltiplo para o problema rotulado como criminoso. Isso eu tenho convicção. E aí eu acho que 10 anos depois, já que a gente começou ali, né, nós, seus ex-orientandos e eternos alunos, a gente perpetua isso, né? Eu nas faculdades que ensino, os colegas nas faculdades. E também, quem advoga na advocacia privada, também tem esse tom, pelo menos eu falo por mim, mas também por outros colegas que eu conheço. A gente na área criminal, que vai entrar com medida protetiva, por exemplo, e sabe que a parte contrária, a gente conhece, sabe que tem um advogado, dá para fazer tentar uma comunicação anterior da propositura da ação para resolver. E eu estou dando um depoimento pessoal que eu já fiz e já alcancei êxito fazendo só isso. Falando, tá pronto, você vai conversar com o seu cliente, porque não tem cabimento, não precisa judicializar, porque a gente sabe que muitas vezes os ânimos se exaltam quando tem uma demanda numa vara-crime, ainda que seja aquele rótulo do juizado especializado de violência doméstica, que na verdade é uma vara, inclusive com uma balança que pende para o lado da mulher, como a lei própria determina. Então, assim, essa é uma realidade que você coloca. Essa cultura dos professores, a gente que foi passando pela pós-graduação da Federal, a gente vai disseminando, penso, essa cultura de consenso, enfim, de outras lentes, de outros olhares. Então, professora, eu queria, assim, nesses minutinhos finais, que a senhora indicasse uma ou duas obras referentes, né, à justiça restaurativa, que você considera assim, de maior importância, e aí os minutos são seus para que façam suas considerações finais também, e a gente já agradece, eu especialmente aqui em nome do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, deixo o meu agradecimento pela oportunidade que me deram, e também um abraço forte ao colega Tiago Vieira, que é aqui a âncora do nosso espaço e que me deu essa oportunidade. Já deixo aqui registrado publicamente meu agradecimento. Olha, felizmente, hoje, a literatura sobre justiça restaurativa, ela está bem ampla. Quando nós começamos na pós-graduação da UFBA, há 10 anos atrás, era limitado.
mas hoje ela é quase inabarcável, sabia? É impressionante, impressionante. Muita literatura. Agora, sim, para quem quer iniciar no estudo, eu sugiro aqueles clássicos de Leonardo Sica e de Rafaela Palamola. Né? São livros pequenos, bem didáticos, apresentam de forma sintética o assunto. Agora, eu considero uma das obras mais profundas sobre justiça restaurativa uma obra de uma autora portuguesa da Faculdade de Coimbra, Cláudia Cruz Santos. Uma obra fantástica, muito profunda, 800 páginas só de justiça restaurativa. Então, inclusive, esse livro é um livro que eu tenho utilizado na pós-graduação, porque dá uma abordagem bem ampla e muito profunda sobre o tema. Pronto, tá aí feito o registro pela professora e a gente lhe agradece imensamente. Bom lhe ver nesses tempos de pandemia, ainda que seja pela tela do computador. Quem nos ouve não vai ter essa oportunidade, mas já estamos aqui unidas pelas nossas vozes e clamando aí por mais métodos consensuais. Professora, muito obrigada. Eu agradeço, Thaís. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre o tema e tornar esse tema mais conhecido.